Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um domingo na nossa EBD domiciliar, nossa EBD à distância. Eu quero já começar agradecendo as mensagens que eu recebi por parte dos irmãos. Elas me alegraram muito e nos motivam a continuar e fazem aumentar nossa responsabilidade na utilização desse espaço. Então, muito obrigado pelas mensagens carinhosas que eu recebi e tenho certeza que os irmãos alegraram muito o meu coração. Gostaria, antes da gente entrar na lição especificamente de hoje, a lição 2, eu queria falar alguma coisa da semana passada sobre dois assuntos. O primeiro deles, não sei se ficou bem claro, mas o apóstolo Paulo, quando ele tinha aquela idade de 13 ou 14 anos, ele foi morar com sua irmã em Jerusalém. Havia dito uma coisa de tia, não é tia, ele foi morar com a irmã, e tem um texto que em Atos 23:16 que fala da irmã e fala do sobrinho, de apóstolo Paulo. E o segundo ponto, eu quero ressaltar sobre a questão da profissão. Eu falei que os meninos, que o apóstolo Paulo ele foi estudar, devido a ter uma família abastada, ele foi estudar com o mestre Gamaliel. Mas, a semelhança de todos os meninos judeus, o apóstolo Paulo também aprendeu uma profissão. Ele não a exerceu, a princípio, mas ele também aprendeu uma profissão. E essa profissão foi aprendida possivelmente no mesmo período em que ele já estava em Jerusalém estudando com Gamaliel. O próprio Gamaliel tem um ditado, tem uma frase que ele acreditava que o aprendizado que não se fizesse acompanhar de uma profissão terminaria em pecado. Isso era uma ideia de Gamaliel. Portanto, ele aprendeu a profissão, mas não precisou exercê-la devido à própria situação familiar, que, como eu falei na semana passada, era razoável. E ele pôde então dedicar-se ao estudo. A profissão que o apóstolo Paulo aprendeu e desenvolveu foi de fabricante de tendas. A gente até viu, vamos até ver em texto posterior, futuramente na nossa própria lição de hoje, uma referência a isso. Por que essa profissão era importante? Porque poderia ser exercida em qualquer lugar e esse profissional ele não precisava de muitos equipamentos pesados ou equipamentos muito caros. Portanto, era uma profissão de fácil uso e poderia ser utilizada em qualquer outro ambiente. Não apenas ali em Jerusalém, mas toda a região, a necessidade da tenda, de uma cabana, a necessidade de uma moradia. Então ele estava preparado para isso. Então, eu gostaria de estar dando esses dois destaques, porque eu não citei isso na semana passada. O tema da nossa lição, da nossa revista, na verdade, é a vida de Paulo. É o tema da revista do trimestre. Mas, na verdade, a gente vai ver, vimos apenas na lição 1 sobre a vida de Paulo. Da lição 2 até a lição 13, a revista nos aborda não a vida dele, mas a teologia que ele desenvolveu, a teologia de Paulo, já que Paulo é considerado o maior teólogo do cristianismo. Então, a nossa lição ela vai abordar, a partir de agora, do capítulo da lição 2, aspectos dessa teologia que Paulo desenvolveu. E praticamente toda a teologia da igreja cristã ela está registrada principalmente nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Podemos dizer que ele, de uma certa forma, sistematizou em formas de doutrina para a igreja da época e para nós hoje todos os ensinamentos que Jesus pregou em seus anos de ministério. Então o apóstolo Paulo fez essa síntese. E pensando nisso, eu gostaria que a gente observasse algo bem interessante em relação ao ministério, não só de Paulo, mas também o ministério que Pedro desenvolveu e que João desenvolveu. Então, antes de a gente começar especificamente na lição de hoje, eu quero falar sobre esses 3 ministérios. O ministério de João, o ministério de Pedro
e o ministério de Paulo. Para isso, eu gostaria que a gente lesse o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20. Mateus 4, de 18 a 20, nos diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, isso é Jesus, né? Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Então esse texto aqui nos fala que quando Pedro foi chamado por Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava pescando, ele e seu irmão. Por isso Pedro foi chamado para levar pessoas a Cristo. Tem outro texto que fala que as chaves do reino dos céus foram dadas a Pedro, a fim de que ele abrisse as portas para as pessoas. E Pedro abriu as portas para as pessoas, a porta dos reinos para as pessoas, no dia de Pentecoste, quando pregou para uma multidão, e foram milhares de conversões naquele momento. Ele fez isso novamente em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, abrindo a porta dos céus para os gentios. Portanto, o propósito do pescador é pescar peixe. E o propósito de Pedro era trazer pessoas, era pescar pessoas para o reino. Esse é o propósito de peixe. O seu ministério é o ministério de pescar pessoas para o reino de Deus, abrir a porta dos céus. No mesmo capítulo 4, nos versículos 20 a 22, fala sobre o ministério de João. Veremos o que diz aqui. Passando adiante, versículo 21. Viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, ao mesmo tempo, deixando o barco, e seu pai o seguiram. A gente vê aqui em João, que também era pescador. Só que, quando ele foi chamado por Jesus, ele não estava no barco pescando, mas sim ele estava remendando redes. Então a gente vê uma coisa interessante, que o ministério de João foi um pouco diferente do ministério de Pedro, porque o Pedro foi pescar, estava pescando, e João remendando. Quer dizer o quê? Nós temos 4 evangelhos. O último evangelho é o evangelho de João. O evangelho os outros evangelhos falam sobre a vida de Jesus, mas o tema principal do evangelho de João é a vida eterna. Se houvéssemos apenas 3 evangelhos e não houvesse o evangelho de João, possivelmente as pessoas não saberiam sobre o que é a vida eterna, porque esse é o tema do evangelho de João. Uma outra coisa também que é interessante, que nós temos as epístolas de Pedro e as epístolas de Paulo. Anos depois apareceram as epístolas de João, 1 João, 2 João e 3 João. Na verdade, nesse tempo, Paulo e Pedro já tinham morrido. João foi o último apóstolo que ficou vivo e morreu com uma idade bem avançada. E nesse tempo, a igreja estava assolada por uma doutrina dos filósofos agnósticos. Os filósofos agnósticos, eles tentaram influenciar e incluir na igreja filosofias humanas no evangelho puro de Jesus. E aí aparecem então as epístolas de João, consertando tudo aquilo que os agnósticos estavam pregando e deturpando a palavra de Deus. E após isso, João escreve também o último livro da Bíblia, o livro que encerra todo não só o Novo Testamento, mas a toda a Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Ele fecha a Bíblia, escrevendo Apocalipse. Portanto, o ministério de João era o ministério de fechar as coisas, de consertar as coisas. É o ministério de terminar as coisas. Esse é o ministério de João. E o ministério de apóstolo Paulo? Vamos pensar mais uma vez na profissão. Vimos que ele tinha um aprendizado, ele era fabricante
de tendas. Ele usava tecidos, ele usava cordas, ele costurava, ele cortava, ele montava, ele transformava um tecido, um pano, numa tenda, num lugar habitável. Paulo era o fazedor de tendas, portanto, o seu ministério é o ministério de edificação de casas. É o ministério da edificação da casa espiritual, da casa de Deus aqui na terra, espiritual, que somos nós, a Igreja de Cristo. Paulo, ele não ia apenas pregar, abrir as portas, não ia apenas remendar, mas Paulo, o seu ministério era construir aqui na terra a igreja que somos todos nós. Portanto, Paulo, nas suas cartas, ele apresenta o alicerce, a base da igreja. Ele apresenta o fundamento da igreja. Portanto, ele é o edificador da casa. Por isso que ele é o fazedor de tendas. Olha que importante relação entre a profissão e aquilo que Deus usa para a pessoa fazer. E ele vai nos dar a base de toda a vida cristã, tanto do tempo de Cristo, do tempo da primeira igreja, da igreja primitiva, como nos dias de hoje. Paulo vai abordar sobre os atributos de Deus. Ele vai escrever nas suas cartas sobre o ministério e a obra de Cristo. Vai falar sobre a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina dos dons espirituais. Ele vai dar orientações sobre como os líderes podem se comportar. Ele vai falar sobre a ética cristã. Ele vai falar até sobre a liturgia do culto. Enfim, apóstolo Paulo, como fazedor de tendas, construiu com sua teologia o arcabouço da igreja cristã e da nossa vida em Cristo. Por isso ele foi um fazedor de tendas. Essa era a sua profissão. E ele construiu essa igreja, da qual nós estaremos estudando ao longo desse trimestre a estrutura, ou melhor, toda teologia que Paulo nos deixou e nos legou. E o tema de hoje, dessa primeira aula, sobre teologia, é sobre a universalidade da obra de Cristo. E aí, o que seria a palavra, o que nós chamamos aqui a palavra universalidade? O que significa a palavra universalidade? O que quer dizer isso, José? Qual o significado da palavra universalidade? Ela vem de quê? Ela vem de universal, ela vem de uma coisa que é para todos. Isso me lembra, para a gente fazer uma avaliação, uma ponte, isso me lembra uma coisa que está sendo dito muito agora, que é sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. O SUS, numa das suas diretrizes, diz que ele é um sistema universal. Ele tem a universalidade do SUS. Isso é, o SUS é para todos. Todos os brasileiros, de norte a sul do país, ricos ou pobres, ele tem acesso e tem direito a ser medicado, a ser consultado, a ser internado gratuitamente por causa do SUS. É um sistema fantástico. Os outros países, nessa pandemia, estão observando o SUS, estão vendo a importância de termos um instrumento que todos os brasileiros têm direito à saúde. Na verdade, a gente sabe até que o SUS é um sistema tão bom, mas ele só não é melhor porque se fosse assim, de primeira linha, e os planos de saúde? Então, infelizmente, o nosso SUS, ele muitas vezes, dado pouco recurso a ele. Ele não tem a abrangência que ele deveria ter devido à questão da iniciativa privada. Mas o SUS é um sistema universal, é para todos os brasileiros. Todos têm acesso. Nos Estados Unidos, a medicina é privada. Então, quem não tiver como pagar, não pode nem ser atendido na emergência de um hospital, porque vai sair com uma conta alta. Isso me falaram, foi até americanos. Até a ida de uma ambulância à sua casa, ela é paga. Aqui no Brasil não. Você chama o SAMU, teoricamente ele teria que ir lá e não vai te cobrar nada. Então isso quer dizer a universalidade, é para todos.
Voltando a falar então da nossa teologia, o Paulo ele vai pegar esse Jesus de Nazaré e vai torná-lo matéria de culto de todo mundo. Paulo compreendeu melhor do que ninguém que a obra de Jesus ela tinha uma dimensão não local, não limitada à Judéia ou Samaria, mas até os confins da terra, como Jesus mesmo falou. A sua dimensão era universal. E a Bíblia nos mostra que o próprio apóstolo Pedro, ele foi chamado, em Atos 10, para ir à casa de Cornélio. E ele resistiu. E ele foi, pregou, obedecendo a ordem da visão que ele teve, do lençol, né, aquela ordem. E quando ele voltou para Jerusalém, ele foi questionado pela igreja por que ele foi lá. Esse texto se encontra em Atos 11, Atos capítulo 11, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte, Atos 11, de 1 a 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento deles. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Então ele foi criticado por essa atitude. Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. E como eu disse, ele ficou preocupado, mas ele obedeceu à visão de Deus. E ele entendeu que os gentios também tinham direito à salvação. Em Atos 10, 45, diz o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Esse fato, Paulo compreendeu melhor do que Pedro e melhor do que toda a igreja de Jerusalém. Paulo entendeu esse fato da universalidade da obra de Cristo melhor do que a própria igreja que estava em Jerusalém. Só que, embora ele começou a pregar, a falar sobre isso, as questões não cessaram aí. As questões não diminuíram, pelo contrário, aumentaram e tornaram-se muito perigosas. Em Atos 15, versículo 1, nós temos um fato interessante que conta o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Olha só o que é ensinado. Olha o que a igreja estava ensinando. Se os novos decididos não viverem, usarem os costumes de Moisés, perderiam a salvação ou nem obteriam a salvação. E a discussão avançou. Então a igreja de Cristo, ela era como se fosse uma seita judaica. Tinha Cristo, mas tinha que seguir todos os preceitos de Moisés. Então eles tinham Cristo, mas tinham que seguir e guardar o judaísmo. E Paulo lutou muito contra isso, porque ele entendeu essa questão logo no início da sua conversão. Na sua conversão, ele foi orientado por Ananias. Ananias também resistiu. Ananias falou assim, quando Deus o chamou: mas ele, Senhor, o Senhor está mandando ele lá, mas ele é um homem violento, ele é um homem que persegue a igreja, ele é um homem sanguinário, ele matou Estevão. E aí o Senhor responde a ele, Ananias vai até ele, que para mim ele é um vaso escolhido, para levar a minha palavra aos gentios. Então, Paulo foi comissionado por Deus para levar essa palavra aos gentios. E aí, ou você é cristão ou é judeu. A salvação é pela fé ou pela lei. Porque hoje em dia, a gente pode fazer uma observação que vivemos tempos muito estranhos, que isso está voltando e está acontecendo em muitas igrejas, em muitos lugares. Muitos pastores e muitas igrejas, muitas denominações, estão restaurando o judaísmo junto com a nossa teologia. São igrejas ornadas, igrejas paramentadas com símbolos judaicos.
São líderes que, ao invés de usar uma roupa, né, assim, do Ocidente, eles vão para o culto com o kippah, com vestes judaicas. Muitos que participam do culto usam as mesmas vestes. São feitas festas judaicas. A estrela de Davi na porta da igreja ou dentro da igreja, estrela de Davi. Igrejas que já estão colocando a arca no templo, uma réplica da arca. Igrejas que estão colocando, eu já até certa ocasião vi, uma igreja que colocou o nome dela em português e o nome dela em hebraico, usando o alfabeto judaico. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós não somos filhos de Sinai, nós somos filhos do Calvário. Nós não temos nada a ver com Jerusalém geográfica. Nós temos a ver com a Jerusalém celestial. Nós somos de Jesus e ouvimos de Jesus, não é Moisés ou Elias. Isso já foi dito por Jesus. Deus falou, a ele eu vi, não Moisés nem Elias. Mas nós estamos vendo hoje em dia muitas igrejas que estão até retomando, né? A construção do Templo Maior, Templo de Salomão em São Paulo, pela Igreja Universal, o Templo de Salomão. Ao invés de falar do Templo de Jesus, não. E o próprio templo que Jesus disse que seria destruído. Mas os homens fizeram condição e questão de reconstruir. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão trazendo essa simbologia judaica para a igreja cristã com tanta força, e é só você ligar a televisão que você vai ver vários desses exemplos. Porque, na verdade, isso é uma opinião minha, a falta da Bíblia e a falta do conhecimento pelo povo crente permite a liderança das igrejas preencher esse vazio, o vazio da palavra com o simbolismo. Quando você não tem a palavra pregada, você não tem a palavra ensinada, os líderes precisam preencher com alguma coisa. E eles estão preenchendo com símbolos. A fé na palavra é substituída pela fé nos símbolos, pela fé na simbologia. E na simbologia judaica, né? A arca, o templo, campanha da arca, campanha do templo, tantos dias de Moisés, festa da Páscoa, festas Purim, festas completamente judaicas estão sendo trazidas e são feitas campanhas. Quando não, e aí nós temos uma coisa mais grave ainda, embora seja também grave, é a utilização no lugar da palavra da simbologia espiritualista ou espírita, isto é, sal grosso, copo d'água, rosa branca, oração do copo d'água. O pastor faz uma oração em cima do copo d'água e vê para aquele copo d'água que aquela ainda vai fluir. Olha a terminologia. Irmãos, a ausência da palavra permite isso. Troca de símbolos. Vamos ler e conhecer a palavra. E isso é uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, e parece que essa preocupação até hoje é muito importante que a gente tenha. E aí nós vemos que o Evangelho é para todos. Paulo nos afirma que a universalidade do Evangelho estava predita desde o início da história, quando Deus chamou Abraão. Em Gálatas 3:8 nos diz o seguinte, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão e disse, em ti serão abençoados todos os povos. Olha o que o Evangelho sendo pregado lá no Velho Testamento, dizendo que todos os povos seriam abençoados, a começar a partir de Abraão. Vimos também que o Senhor disse a Ananias, que, como eu falei no início, resistiu, que Paulo seria para ele um vaso escolhido. Tiago, Pedro e João, depois de várias contendas com esses homens que estavam querendo forçar o judaísmo na igreja, embora eles sendo líderes, ele de certa forma também concordava com eles, mas depois de vários embates com Paulo,
eles reconheceram que Paulo era um homem destinado por Jesus para pregar o Evangelho aos gentios. E no livro de Gálatas 2:9, nós temos essa situação, que diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então está dizendo que eles reconheceram, Paulo, Barnabé, vocês têm que pregar aos gentios, e nós vamos pregar ao da circuncisão, vamos pregar aos judeus. Isso foi reconhecido, mas não com poucas lutas, com muitas lutas, com muita dificuldade. Então o pensamento de Paulo era o seguinte: Deus é o salvador de todos os homens. Os judeus têm a vantagem dele receberem os oráculos divinos, mas também os judeus são pecadores. E todos são debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Romanos 3:23. Judeus e gentios são pecadores, precisam do mesmo Salvador. Assim falou o apóstolo Paulo em vários textos do livro de Romanos. Então, a universalidade da obra de Cristo, ela é para todos. E Ele é Salvador de todos. E todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. E aí nós vemos a questão da universalidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra palavra bem parecida, que eu vou chamar de universalismo. Então, universalidade sim, mas o universalismo não. Mas José, o que é universalismo? O que quer dizer isso? Quando a gente fala assim, que Deus, o Senhor Jesus, é o Salvador possível para todos os homens, está certo. Mas quando eu digo Jesus é Salvador de todos os homens, aí temos uma incorreção. Por quê? Porque existe uma doutrina que está correndo, desse século de Paulo, que chama-se universalismo. E esse universalismo prega que todos serão salvos por obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez por ter redimido o pecado na cruz, todos, independentemente deles crerem ou não, serão salvos. Isso aí é o universalismo. É como se fosse uma salvação compulsória. A obra que Cristo fez na cruz, ela foi suficiente. Então todos estão salvos. Isso aí é um engano. Não há salvação compulsória. As pessoas devem querer, devem aceitar e devem buscar ao Senhor Jesus e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Em Romanos 10:13, nos diz o seguinte, é um texto muito conhecido da igreja e também muito importante e definidor dessa teologia. Romanos 10:13 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Portanto, haverá salvos e não salvos, porque nem todo homem invoca o nome do Senhor. E o universalismo, ele diz não, todos estão salvos. Não há salvação indiscriminada. Ela vem por causa da obra de Jesus e é oferecida a todos e deve ser aceita. E aí sim, ela é oferecida a todos. Todos podem ser salvos porque Jesus trouxe uma salvação universal, a universalidade da obra de Cristo. Paulo a proclamou ao mundo não judeu e ensinou à igreja essa doutrina nos diversos textos que a gente está citando aqui. Então, meus queridos, concluindo essa nossa primeira lição que fala sobre a universalidade da obra de Cristo, a gente vê que a universalidade do Evangelho significa que a salvação pela graça por meio da fé em Jesus. A igreja de Jesus precisa de uma visão evangelística, então. Porque se a salvação é pela fé, a gente tem que ter uma ação missionária, uma vocação missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. Portanto, a gente vê que nos dias de hoje, essa pregação mais evangelística, essa visão mais evangelística, ela está assim, com menos cotada na igreja, podemos dizer, nesse aspecto. Nós vemos muitas
muita pregação sociológica, muita pregação de conceitos humanos, muita pregação de autoajuda, de psicologia. O nosso culto, a nossa mensagem está sendo muito voltada às questões humanas. Perfeito, isso aí, eu não estou dizendo que a igreja não deva fazer isso, porém só fazer isso, aí está em correção. Precisamos evangelizar, não só na igreja, mas também fora da igreja, no nosso dia a dia, com nossos colegas de trabalho, vizinhos e amigos, familiares. Pregar a mensagem evangelística, realizar conferências evangelísticas. Eu lembro muito bem do grande pregador batista falecido há alguns anos atrás, Billy Graham, que é considerado um dos maiores conferencistas do mundo, porque ele é evangelista. Nas igrejas nós temos o cargo de evangelistas. Onde estão os evangelistas? O nosso dia a dia é pregar a salvação para todos. Nosso dia a dia é também pregar o evangelho. Por quê? Como virão ensinar quem pregue? O próprio texto diz isso. Como, porém, invocarão aquele que nem creram? E como crerão se não há quem ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formos os pés dos que anunciam coisas boas, ou anunciam as boas novas. Precisamos então, irmão, nós ter menos amigos do Evangelho. Esse aqui é amigo do Evangelho. São apresentados assim muitas vezes na igreja. Nós precisamos ter menos amigos do Evangelho. Nós precisamos ter mais salvos pelo Evangelho. Portanto, a Universidade de Cristo, ela pressupõe um trabalho nosso. Meus queridos, muito obrigado. Espero que a lição tenha sido objetiva, tenha sido clara para vocês. E obrigado pela oportunidade também que é sendo dada nesse momento. E eu espero que nós tenhamos um bom domingo, nós tenhamos um domingo abençoado e até a próxima semana. Fica com Deus e muito obrigado.